Bom dia, meus irmãos, irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente juntos nesta manhã de domingo, no dia do Senhor, onde podemos então nos alegrar na presença do nosso Deus através da exposição da sua palavra. A nossa oração, nosso desejo é que de fato esta palavra possa calar profundamente no nosso coração, na nossa alma, fazer um efeito benéfico, de fato, edificando as nossas vidas. Então, dando continuidade às exposições aqui no Salmo de número 12, no Salmo de Davi. Nós vamos fazer a leitura, então, deste Salmo, vamos orar e vamos conversar um pouco a respeito deste maravilhoso cântico, desta oração que o servo de Deus do passado fez, e que tanto nos instrui, nos eleva, nos consola, nos anima, nos traz confiança e cada vez mais próximos do nosso Deus. Então diz assim o Salmo de número 12. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, Te bendizemos nesta manhã. E agora, ó Deus, após lida a Tua palavra, pedimos, Pai, o auxílio do Teu Santo Espírito, a iluminação, ó Deus, para a nossa mente, o coração, a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, neste salmo, então, Davi registra que, apesar do estado em que o mundo se encontrava na sua época, ser de profunda corrupção, ele afirma aqui para nós que Deus irá livrar os piedosos. E no contexto de Davi, ele não está aqui acusando o mundo, mas ele está falando, se referindo às pessoas, aos homens, à gente do próprio povo de Deus, seus compatriotas, israelitas, povo de Deus, como eu disse. Portanto, queridos, que nós hoje, que somos então o povo de Deus, não desanimemos quanto à situação que vivemos no nosso mundo, que não é, pelo que podemos perceber com os relatos de Davi, não é diferente do nosso, pois a corrupção humana é inerente ao ser humano, portanto, óbvio, e isso desde Adão, não é? Então o mundo passa, o mundo, vamos dizer assim, evolui, num certo sentido, na tecnologia, não é? Na facilidade de tantas coisas que temos hoje que não tinham no passado, mas o coração humano, sem Deus, continua corrupto. Na verdade, Paulo vai dizer, mortos nos seus delitos e pecados. Mas então, nós não podemos, não devemos desanimar, porque nós, na verdade, o que devemos aprender é a suportar as tribulações com paciência, tal como vemos aqui o servo Davi. Então observemos, queridos, que quando Davi clama pelo auxílio de Deus, ele tem a certeza de que será socorrido, pois ele não encontrando no seu mundo nenhum homem honesto, reto, no sentido de aquele que busca a Deus,
ele não encontra ninguém que o pudesse ampará-lo, auxiliá-lo, então ele clama pela justiça de Deus. Ele clama pelo auxílio, pela ajuda de Deus. E esse exemplo de Davi, ele é muito precioso para nós, pois nós também devemos aprender a recorrer a Deus quando nada vemos ao nosso redor, além de trevas, escuridão, tribulações, dificuldades, desespero, enfim. E outra coisa que nós devemos nos convencer: quanto mais corrompido está este mundo, as coisas deste mundo corrompidas, mais Deus está pronto para nos socorrer. E é então, nesse tempo, ou então é um tempo oportuno para Deus agir e nos assistir com as suas bondosas, poderosas providências. Então, assim Davi começa o Salmo. Ele começa com esse pedido, com esse clamor. Ele se põe diante de Deus assim, com toda a coragem e disposição da sua alma. Ele diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. É esta observação que Davi faz da situação ao seu redor. Não há ninguém piedoso mais, não é? Sumiram-se, desapareceram os fiéis. Por isso que, lembrei, ele está se referindo a gente do povo de Deus, a israelitas. Ele não está se referindo a outras nações ímpias. Não, ele está se referindo aqui ao povo de Deus. Então, Davi clama por socorro, e ele explica o porquê disso. E ele faz essa terrível afirmação, e de fato não é terrível. Ele diz assim, não é para nós, que não havia mais verdade nem misericórdia, ou seja, não havia mais piedade nos homens, nas pessoas que o rodeavam. A impiedade estava imperando. A misericórdia simplesmente não mais existia. Que terrível viver num mundo assim, não é? Por isso o apelo de Davi pelo socorro de Deus. Pois o estado em que o mundo estava era em má influência, ou era uma má influência para o povo de Deus. Não é fato? Se tudo ao nosso redor é corrupção, é impiedade, é falta de amor, é um querendo passar a perna no outro, não é? Isso não é uma má influência para nós, o povo de Deus, para aqueles que estão inseridos nessa sociedade? Era isso que Davi estava passando, e essa era o seu grande temor, a sua grande preocupação. Não só essa impiedade toda vir contra ele, mas também contra o povo de Deus. As más influências não só contra ele, mas contra o povo de Deus. Então, queridos, nós precisamos louvar a Deus por essa consciência de Davi, por esse discernimento. Ele discernia muito bem a situação que ele vivia, onde ele estava. E devemos louvar a Deus também, porque além de ele ter essa consciência, ele buscava a Deus. E não se deixar levar pela corrupção do pecado e pelas más influências desses impiedosos. É algo que nós precisamos ter, tal qual Davi. Precisamos pedir ao Senhor, orar ao Senhor, que nos dê discernimento da situação onde estamos, das questões que vivemos. Muitas informações, muitas atitudes de outros, e nós estamos nesse meio. Então, precisamos estar atentos. O que é que tem sido trazido para nós? O que temos ouvido e visto? O que os nossos filhos têm participado? E aí hoje estamos muito mais próximos, não é? Imersos na internet, onde informação de todo tipo, em todas as áreas,
e questões informações muito rápidas e novas a todo instante. O acesso muito fácil, o nosso próprio, como o dos nossos filhos. Então precisamos ter discernimento. O que é que temos recebido? O que é que temos acolhido? O que é que temos deixado penetrar nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração? E também dos nossos filhos. Então Davi tinha esse discernimento. E olha que Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis. Paulo escreve isso 1000 anos depois do que Davi escreve este salmo. Aproximadamente 1000 anos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações. Com quem trocamos ideias? Com quem conversamos? Quais são as influências que temos recebido? E também os nossos filhos? Não nos enganemos. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Essa influência, má influência do mundo, pode nos levar a invejar essa liberdade que o mundo tem, de falar o que quiser, fazer o que quiser, pensar o que quiser, ou seja, andar à parte da vontade de Deus, não considerar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E isso, Provérbios, Salomão já identificou e já alertou o seu povo. Não tenha inveja dos homens malignos. Se você tem um discernimento de que de fato o que está à sua volta é corrupção, é um homem corrompido, é o mal que está prevalecendo, e aí isso começa a influenciar a mim e a você, então vai chegar nisso, a termos inveja até mesmo de homens maus. Mas a instrução é, não queiramos nem estar com eles. E aí, nós podemos compreender que nesse Salmo de número 12, dentro do contexto desses salmos que nós já estudamos, e na verdade do livro dos Salmos, e nós já vimos o Salmo de número 1, olha o que diz o Salmo de número 1, como é que ele começa este compêndio de orações e de cânticos e teológicos, Ele começa dizendo assim, Salmo 1 e 2, que nós já conhecemos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não ouve as suas instruções, não se detém no caminho dos pecadores, não anda como eles, não para com eles, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Temos aqui então, portanto, queridos, um antídoto contra a corrupção humana, contra a inveja nossa para com a vida que os maus têm e parece-nos, por vezes, uma liberdade extrema. O antídoto é esse, a palavra de Deus. Precisamos observar em nós então, queridos, em primeiro lugar, não é? Temos tido prazer na palavra de Deus? Temos prazer de ler, estudar e buscar a face de Deus na sua palavra? Isso é um bom sinal, é um excelente sinal, um sinal certeiro de como anda a nossa fé, de como anda a nossa comunhão com Deus. Portanto, nesse primeiro verso, nós somos chamados a sermos imitadores de Davi. Ele tem esse discernimento, ele observa de que não há mais piedade, não há misericórdia no mundo, naqueles que estão à sua volta. Olha o versículo de número 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração
fingido. Queridos, Davi nesse verso demonstra como é que esses homens praticam a impiedade. Se no verso 1 ele diz que não há mais misericórdia nem piedade, como é que então eles estão agindo? Como é que eles vivem? De maneiras, queridos, de que maneiras que esses homens impiedosos investem na injustiça e vão contra a verdade? E como é que eles investem contra o povo de Deus? Então, Davi afirma que não há sinceridade nem integridade na língua deles, ou seja, na maneira como eles falam, nas coisas que eles falam, porque o propósito deles é enganar. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Eles enganam por meio da bajulação. Ele também realça aqui a fonte e a causa primeira disso. Eles são fingidos. Coração fingido aqui, queridos, como Davi anuncia aqui, esse fingido significa aqui um coração duplo. Significa que eles se expressam com duplicidade. Ele mostra para nós aqui, ele quer explicar para nós que eles são dissimulados. Ou seja, eles falam uma coisa para uma pessoa e completamente outra coisa para uma outra pessoa. Eles são dúbios. E mais ainda, eles falam uma coisa para uma pessoa, mas na verdade a intenção do coração é outra. Eles querem mostrar, portanto, o que de fato não são. Vemos isso por aí ou não? Será que nós podemos confiar, acreditar em tudo que as pessoas nos dizem? De que de fato aquilo que elas estão expressando é o que vai no coração? Que as suas intenções verdadeiramente estão sendo expostas, claras, evidentes? É isso que Davi está dizendo. Que não há mais isso nesse povo que está ao seu redor. A palavra bajulação aqui no hebraico, ela vem da raiz da palavra divisão. Assim, essas pessoas são traiçoeiras, pois escondem os seus verdadeiros sentimentos. São hipócritas, pois pela maneira como elas falam, é impossível deduzir as suas reais intenções. Não é duro isso? Externamente elas parecem verdadeiras, mas internamente são falsas. Queridos, a nossa fala deve ser sempre verdadeira, sincera, tal qual quando nos vemos num espelho. Deve ser possível que qualquer pessoa possa contemplar plenamente e integralmente a totalidade do nosso coração. Temos que ser verdadeiros, transparentes, não é? Olha o que nos diz Colossenses 4:6. Paulo escrevendo então àqueles irmãos: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agradável aqui é muito mais do que cordial, é muito mais do que uma palavra educada ou delicada. É isso? Precisa haver isso? Claro, sem dúvida alguma. Mas agradável aqui, seja a vossa palavra agradável, é uma palavra cheia de graça. Que na verdade a palavra agradável aqui, ela vem da raiz caris. Caris é graça, caris é dom, é presente. É uma palavra cheia de graça. É uma palavra, então, a nossa palavra para os demais deve ser uma palavra espiritual, proveitosa, amável e, acima de tudo, portanto, por causa de todos esses conceitos aqui, esses princípios, uma palavra confiável. Portanto, queridos, uma palavra piedosa, sincera, verdadeira, sempre com o desejo de edificar o outro, de abençoar o outro. Precisamos, portanto, queridos, falar e agir de tal forma que as pessoas vejam exatamente como nós somos. Transparentes, sem máscaras,
Opa, sem máscaras agora não está dando, não é? Mas não é esta máscara externa que nós estamos falando, não é? Sem máscaras, sem cera, sem falsidade. Sermos verdadeiros. Olha os versos 3 e 4. Qual é a oração continuidade da oração de Davi? O que ele pede ao Senhor para fazer? Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Olha a soberba desses de coração corrompido, desses ímpios. Davi então ora para que Deus corte a língua deles, desses falsos bajuladores. E na verdade, o cortar o Senhor todos os lábios bajuladores vai além, é extirpá-los da terra, eliminá-los. É mais profundo a tradução aqui desse texto, a interpretação desse texto. Davi, de fato, então, deseja que Deus extermine essas pessoas, as destrua. Essas pessoas eram tão perversas, que pareciam não terem medo de nada. E a soberba tão vil, que iam além de todos os limites e acreditavam por fazer, com suas próprias palavras, tudo que lhes agradasse. Esses bajuladores desafiavam a tudo e a todos, até mesmo a Deus. Não é o que eles dizem aqui? Olha o finalzinho do verso 4. Quem é o Senhor sobre nós? Eles dizem aqui, com a língua, com as nossas palavras, com aquilo que falamos, nós fazemos o quê? Nós prevaleceremos. Os lábios são nossos. Me lembro aqui, algumas conversas, quando criança, você deve lembrar também disso. Algumas pessoas diziam assim, algumas crianças diziam assim, adolescentes, a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Eu não viu isso? Era assim. Com essa intenção, com essa forma soberba de viver que esses infiéis, ímpios, estavam rodeando, não só Davi, como o povo de Deus. Então, Davi ora para que eles sejam eliminados. Eles perguntam, quem é Senhor sobre nós? Vejam o que Paulo diz sobre essas pessoas. Romanos 3,13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Quem fala isso? Quem se comunica dessa maneira? Quem age assim? A Bíblia diz que a língua deles é veneno de víbora. A garganta deles é um sepulcro aberto. É uma cova onde tem um sepultado, um morto, que já está ali em estado avançado de putrefação. Quando você tira a tampa ali dessa cova, vem aquele mau odor terrível. É assim a boca, é assim o que sai do coração desse povo. Mas eles se consideram intocáveis, pensam que nada os atingirá, são soberbos e por isso mesmo estão cegos. Olha o verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Isso mostra mais uma vez que Deus está de olho, Deus está vendo, observando a opressão que o seu povo tem sofrido. Davi enfatiza isso aqui. É como se Deus estivesse falando que ele certamente agirá contra esses perversos que têm afligido o seu povo. Deus não vai continuar permitindo que o perverso cause um mal ao seu povo, um mal sem fim e sem medida. É interessante Davi usar aqui a expressão agora, não é? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Queridos, nós entendemos que quando as injúrias, as más intenções dos nossos inimigos
nos deixarem desprovidos de tudo, devemos nos lembrar de que agora chegou o tempo de Deus, quando Deus de fato se levantará e executará o seu juízo. Então nós devemos aprender aqui que esse agora de Deus não é o agora nosso, mas que serve para nós aprendermos, serve para produzir em nós paciência e nos impedir de ficarmos até doentes, pois a nossa causa Deus promete cuidar pessoalmente, agindo com as suas próprias mãos. É o que Davi diz aqui: eu me levantarei agora e porei a salvo a quem por isso suspira. Tem outro lado também. Nós clamamos a Deus, nós suspiramos, nós vamos até o Senhor, nós demonstramos a nossa dependência dEle, ou queremos resolver as questões por nossa própria conta? Ou deixamos nas mãos de Deus, ou deixamos por nossa própria conta. A essência então do que Davi diz aqui é esta: os ímpios podem manter os pobres, os aflitos, presos nas suas redes de impiedade, mas o Senhor diz que terá os seus em segurança. Deus está de olho e Deus vem em nosso socorro. Devemos aprender então, com paciência, a esperar no Senhor. Verso 6: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinha de barro, depurada 7 vezes. Aqui Davi vai mostrar para nós um contraste das palavras e atitudes dos ímpios para as palavras e atitudes de Deus, completamente opostos àquilo que cada um fala. Diferentemente, portanto, dos falsos amigos, bajuladores e fingidos, Davi declara que Deus é infalível, fiel e irredutível nas suas promessas, pois as palavras do Senhor são puras. Davi faz essa afirmação não sem motivo, pois, por mais que creiamos na fidelidade de Deus, em cumprir suas promessas, há com certa frequência aqueles que culpam a Deus por não cumpri-las. Não é fato? Deus não está me vendo. Deus não se importa comigo. Deus não vai me ajudar. Porque se fosse, já teria ajudado. Não deve ser verdade o que Deus escreveu na sua palavra. Deve ser verdade só quando Ele falou para Davi. Mas não tem nada a ver comigo. Essa murmuração, queridos, acontece sempre quando Deus demora a nos atender, quando Ele retarda a sua assistência. Mas como nós acabamos de ver já, Deus tem os seus propósitos, não é? Pelo menos se aprendêssemos a paciência, a esperar ao Senhor com paciência, já é algo bom, não é mesmo? Mas então, quando isso acontece, queridos, nós somos tentados a colocar em dúvida a fidelidade de Deus. Daí nós murmuramos, como se Ele estivesse nos enganando, como se Ele fosse igual aos ímpios, aos fingidos, aos falsos. Somos levados, queridos, a compará-los então com eles, com esses ímpios, que Davi declara aqui, então, nesse salmo. Portanto, meus irmãos e irmãs, é extremamente necessário que nós demos espaço, não demos espaço para qualquer desconfiança. E sempre que alguma dúvida sobre a fidelidade das promessas de Deus, ou nas promessas de Deus, chegarem à nossa mente, devemos nos lembrar das santas e verdadeiras palavras, especialmente dessas aqui. As palavras do Senhor são palavras puras, sem contaminação, são perfeitas e poderosas. Davi diz isso para nós. Na sequência do texto ele diz que a palavra de Deus é prata depurada 7 vezes. Isso quer dizer que é totalmente pura. Depurada 7 vezes aqui quer dizer
completamente destituída de qualquer imperfeição, de qualquer impureza. Ele vai além, quando ele cita a prata, ele quer mostrar para nós, ensinar para nós sobre a pureza da palavra de Deus e o seu valor inestimável. Ele afirma isso, queridos, ele afirma com isso o poder curador e restaurador da palavra do Senhor, em contraste com a destruição das palavras dos ímpios, ou a destruição que as palavras dos ímpios causam em nós e nos outros. Davi mostra para nós então, e fala sobre esse poder da palavra, a pureza, a perfeição, a santidade, a ação, o que causa a palavra de Deus em nós. No Salmo de número 19, os versos 7 a 10, ele diz assim, registrando então alguns dos benefícios e ações de Deus em favor do povo através ou por meio da sua palavra. Ele diz-nos assim então, o Salmo 19, dos versos 7 a 10, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro e mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Assim é a palavra de Deus, completamente oposta às palavras dos ímpios, totalmente diferente. Palavras de paz, de poder, de restauração, de renascimento, de iluminação, de sabedoria, de conforto, portanto, de consolo, palavras doces, mais doces do que o mel. Assim é a palavra do nosso Deus. Olha o verso 7. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Davi, então, caminhando para o fim da sua oração, do seu canto, ele vem e se mostra cheio de confiança. Se gloria na infalível segurança de todos os santos, a quem Deus, que nem pode se enganar nem mentir, confessa ser o guardião. É o que ele diz. Sim, Senhor, tu nos guardarás e o Senhor vai nos livrar dessa geração para sempre. Queridos, penso que Davi esteja afirmando isso, que os servos de Deus só estão seguros e salvos da malícia e maldade dos ímpios por causa de Deus, que os defende ininterruptamente. Nos livrarás para sempre. Para sempre aqui é enfatizado, queridos, para que aprendamos que a nossa confiança é estendida também para o futuro. Davi não seria livrado apenas naquele momento, e nem o seu povo, desses ímpios, mas para sempre. Assim como nós. Não apenas nesses nossos momentos, não apenas o agora, o hoje, mas para sempre. Somos ordenados então, queridos, a esperar o socorro de Deus, não apenas uma vez, ou por um dia apenas, mas em todo o tempo, em que a perversidade dos nossos inimigos persistir em nos atacar. Mas por outro lado, somos também alertados de que essa guerra contra nós não é por um curto espaço de tempo, mas que diariamente teremos que enfrentar essa batalha. Precisamos estar alertas dia após dia. Não podemos descansar nos nossos pensamentos. Precisamos descansar em Deus, na palavra do nosso Deus. Amados, então, se o cuidado que Deus exerce sobre nós, às vezes pareça até de forma velada,
não manifestando então claramente as suas ações em nossa defesa, esperemos com paciência até que ele se levante. E mesmo sendo imensas as tribulações pelas quais nós estamos passando, conservemos-nos firmes na prática da piedade e no temor do Senhor. Vamos terminar? Vamos para o verso 8? Ele finaliza então assim: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, concluindo e aplicando, nesse último verso diz assim, não é? Que Davi finaliza então afirmando que os ímpios estão por toda parte, pois para onde quer que ele movesse os seus olhos, ele veria um exército deles. E o pior, são ainda louvados pelos demais. Triste realidade de Davi, no tempo de Davi, triste realidade nossa, onde os ímpios, os falsos, são até mesmo louvados pelos demais. Então, concluindo, queridos, Davi aqui mostra para nós que a sua confiança está em Deus. Mesmo que os ímpios estejam por toda parte, o Senhor, que não é como eles, e cujas palavras são puras, como a prata purificada várias vezes, o Senhor é aquele que guarda e que cuida de todos os que nele esperam. Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Essa oração de Davi, então, neste Salmo de número 12, deve nos fazer sentir confortados e confiantes em Deus, que vê e controla todas as coisas. Por mais que pessoas queiram se promover às custas de prejudicar e humilhar os outros, e mesmo que isso signifique a nossa ruína, o Senhor ao mesmo tempo olha com dureza, com firmeza para a arrogância e a maldade e a soberba desses impiedosos e desses infiéis. E Ele se levanta para socorrer os que não têm como se defender das suas armadilhas, porque eles são astutos. Lembremos, queridos, que é nossa responsabilidade não agirmos como eles. Pelo contrário, devemos reprovar as suas ações. Olha o discernimento aqui. Reprovar as suas conversas, as suas atitudes, mesmo sendo aquelas que possam até parecer insignificantes. Ah, isso não foi nada. Ah, que coisinha, isso não foi nada. Uma mentirinha, nada. Nada. Por mais insignificante que pareça ser, é nossa responsabilidade não agir como eles e não admitir que isso influencie a nossa vida, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os demais. Portanto, queridos, a nossa conversa, as nossas atitudes, as nossas ações com as pessoas, isso, como agir diante das pessoas, deve ter sempre o mesmo conteúdo. Ou seja, que o nosso sim seja sempre sim. E que o nosso não queira realmente dizer sempre não. Mateus 5:37. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, sabemos. Assim, queridos, tanto no falar como no agir, sejamos todos nós fiéis e verdadeiros, como é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nunca quis dizer duas coisas. E nós vemos isso claramente registrado nas Escrituras. Toda e qualquer doutrina, toda e qualquer palavra registrada aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, em que os escritores então se puseram a serviço de Deus para registrar a sua palavra, nenhuma delas tem dois significados. Não há duas intenções na palavra de Deus, é uma só. Nós é que temos que nos esforçar, estudar, procurar interpretar essa palavra à luz e debaixo do Espírito Santo de Deus, à luz de toda a Bíblia, procurar entender e compreender de fato o que é que Deus está querendo dizer para nós, porque Ele só tem uma palavra. Deus não tem duas palavras.
Não tem duas intenções, é uma só. Ele é claro, ele é transparente. Deus em Cristo Jesus se revelou através da sua palavra, se mostrou totalmente para nós. Portanto, queridos, o Senhor, pela sua palavra, nos protege contra a falsidade, contra o engano, contra os bajuladores, contra os fingidos, contra os soberbos. É através da palavra, é pela palavra que é pura, não é isso? As palavras do Senhor são puras, prata refinada em candinho de barro depurada 7 vezes. Então, é pela palavra de Deus que Ele mesmo nos protege contra a falsidade dos ímpios e a nossa própria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a sua palavra cale no nosso coração e na nossa mente, que no poder do Espírito Santo nós tenhamos cada vez mais prazer e gozo na palavra do Senhor, desejo de buscá-la, de alimentar-se dela, crescermos, sermos edificados e cada vez mais transparentes e, na verdade, transparecendo o Deus da palavra, Cristo Jesus, resplandeça através das nossas vidas, para a glória do nosso Deus, para a edificação daqueles que convivem com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado por tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra no mais profundo do nosso ser. Que essa palavra de fato, Deus, venha transformar o nosso viver. Venha de fato, Deus, regenerar a nossa alma, nosso coração, fortalecer a nossa fé. E assim, ó Deus, fazer-nos mais parecidos com o Senhor. Cada vez mais. Nós, tua igreja, teu povo. Faz assim, ó Deus. Ajuda-nos nisso, porque somos fracos. Livra-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos, ó Deus, de parecermos com os ímpios, com os falsos. Livra-nos, ó Deus, de invejá-los, de querer ser como eles. Mas ajuda-nos e impele-nos e movimenta-nos, ó Deus, na sua direção, a sermos iguais, a parecermos cada vez mais com o Senhor. Faz assim, ó Deus, cuida de nós. Nós oramos e te bendizemos, pedindo, ó Deus, então, os teus cuidados conosco hoje, neste dia, como também no decorrer da semana, estejamos todos, então, debaixo dos seus cuidados, da sua proteção. Nós oramos e te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, a presença, o poder, as virtudes do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, aqui, povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.